Olá, alunos do curso de Física da UAB IFP. Vamos para a nossa última videoaula de didática, intitulada Planejamento e Avaliação, onde nós vamos ver os conceitos, as características, a importância, as etapas e os tipos. O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades em termos de organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto à sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. O planejamento é um meio para programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão, intimamente ligado à avaliação. Então, existe uma relação muito grande entre planejamento e avaliação. Quais são os objetivos da nossa videoaula? Buscar e dialogar sobre os saberes docentes, sobre as posturas didáticas e o comprometimento político-pedagógico na elaboração dos projetos, planejamento e plano de ensino, compreendendo a prática pedagógica como prática social. E compreender os elementos e os tipos de avaliação. Definições de planejamento. Nós temos aqui vários teóricos. Turra diz que é um processo que consiste em preparar um conjunto de decisões. Já Gandin diz que é um conjunto orgânico de ações. Martinez, que é um processo de previsão de necessidades. Já Vasconcelos diz que é um processo de reflexão, de tomada de decisão. E é permanente. Então, nós temos as características do planejamento. Tem que obedecer uma sequência lógica, tem que ser objetivo, tem que ser coerente, e a mais importante, tem que ser flexível. Qual a importância de se planejar nossas aulas, gente? É para evitar a improvisação. E ajuda também a prever e superar dificuldades. E contribui para a consecução dos objetivos estabelecidos. Quais são as etapas do planejamento? Primeiro, a gente tem que conhecer a nossa turma. Quem são nossos alunos? Quais são os conhecimentos prévios que ele tem de física? Depois disso, a gente elabora o nosso plano de aula. Depois de elaborado, a gente põe em prática, executa. E à medida que vai executando, você vai dosando, você vai avaliando e aperfeiçoando o plano, devido, às alterações, à flexibilidade que você pode fazer. Quais são os tipos de planejamento? Educacional, curricular e de ensino. Dentro dos tipos de plano de ensino, nós temos o plano de disciplina, o plano de unidade e o plano de aula. Nós vamos nos adeter mais ao nosso plano de aula, que é o mais concreto, o mais próximo. Vamos aqui dar dicas para elaborar um bom plano de aula. Então, os planos de disciplina é aquele que a gente faz no início. Cada disciplina tem o seu plano de curso, o plano de disciplina. Todos vocês recebem nas nossas primeiras aulas. Baseado no plano de disciplina, dividido em plano de unidades. E aí o mais importante, o nosso plano de aula, que limita-se à previsão do desenvolvimento a ser dado ao conteúdo da matéria e às atividades de ensino e aprendizagem propostas de acordo com os objetivos de cada aula. Então, nós temos aí, planejamento educacional, planejamento curricular, planejamento de ensino, plano de curso, plano de ensino e lá, mais próximo da nossa realidade, do nosso aluno, os nossos planos de aula. Então, o que é preciso ter no plano de aula, gente? Os dados de identificação, o nome da escola, a rede, a disciplina, o professor, a série, o ano, o ciclo, o tempo de duração da aula. Então, quais são os elementos que compõem o plano de aula? Os objetivos específicos, o conteúdo programático, o desenvolvimento metodológico, as metodologias, os recursos, a avaliação da aprendizagem e as referências bibliográficas. Então, é muito importante que primeiro a gente pense nos objetivos. É o que se espera que o aluno seja capaz de fazer ao final do curso da disciplina da unidade de ensino. São expressos em termos de comportamento esperado pelos alunos. Então, primeiro a gente elabora os objetivos. O que é que a gente quer que os nossos alunos atinjam até o final da aula? Então, os objetivos servem para orientar o professor quanto à seleção do conteúdo, servem para orientar o aluno acerca do que ele se espera de um curso, e é em torno da formulação dos objetivos que gravita toda a ação do professor.
Nós dividimos os gerais e específicos. Nos planos de aula, a gente só tem os específicos, né? Tem um caráter intermediário, identifica os comportamentos esperados dos alunos ao final de uma unidade ou de uma aula. As características dos objetivos, referência ao desempenho do aluno, tem que ser claro e preciso e tem que ser realista. Aí nós temos também os objetivos comportamentais. Parcela que mostra o valor relativo, merece sempre a reflexão antes de estar em pleno plano de ensino. E aqui nós vamos falar sobre a avaliação, né? Um tema bastante complexo, né? Cheio de tabu, muito difícil avaliar, mas de extrema importância durante as nossas aulas, né? O termo avaliação traz muitas controvérsias. Para muitos, avaliar na escola significa apenas verificar o número de acertos e erros numa tarefa. Para outros, uma sondagem da dificuldade, um instrumental de investigação. É preciso lembrar que cada procedimento tem suas implicâncias e consequências. Precisamos ter clareza das convicções que abraçamos e defendemos. A prática avaliativa mediadora inclui questionamento e reflexão sobre a forma de atuação do aluno e o objetivo trabalhado. Então, o que é avaliar? É um processo de delinear, obter e fornecer informações relativas à eficácia e eficiência de um projeto. É um processo porque é uma atividade particular, contínua e cíclica. E ela delineia por quê? Porque define as informações necessárias à avaliação, especificando. Ela obtém também dados, a coleta de dados. Ela nos fornece dados, utilizando o processo de comunicação mais indicados. E ela também nos dá informações descritivas e interpretativas sobre os projetos. Então, na avaliação, a gente sempre pergunta essas questões, né? O que avaliar, para que avaliar e quando avaliar. A avaliação hoje, ela é mais qualitativa, né? Como a LDB prega, né? Os aspectos qualitativos em detrimento dos quantitativos. Então, a gente tem que aprender a avaliar nessa nova lógica, né? Atual, moderna do século XXI. Avaliar não é só para obter uma nota, só para medir, mas existem outros critérios que a gente tem que prestar atenção. Quem avalia e como e com quem avalia. Dê uma olhadinha nesses quadros. E aí nós temos a função da avaliação. Ela pode ser diagnóstica, de controle e classificatória. Diagnóstico acontece aonde? No início. A gente tem que saber o que é que os nossos alunos já trazem consigo. O aluno não é aquela tábua em branco, ele já vem, né, com vários conhecimentos adquiridos. De controle é durante. Ao desenvolver as suas aulas, você vai, né, mensurando, analisando, observando. E classificatória ela acontece no final, quando é feito um instrumento de avaliação. Então, nós temos 3 momentos na avaliação. A avaliação inicial, que é no início, a avaliação contínua, que é durante todo o processo, e a avaliação final. Quais são os instrumentos e as situações de avaliação? A gente tem que observar sistematicamente o processo de aprendizagem dos nossos alunos, com registro. Então, a gente constrói as fichas, os diários de classe, os protocolos de avaliação. A gente tem que analisar as produções dos alunos, os textos, os projetos, os trabalhos artísticos e principalmente fazer uma autoavaliação, né? Porque em determinadas situações o aluno pode desenvolver estratégias de análise de interpretação de seus trabalhos avaliativos. A mais famosa instrumento de avaliação são as provas, mas a gente tem que saber que não existe só elas, existem outros instrumentos importantes. Nas provas, questões que exigem as capacidades cognitivas desenvolvidas nas situações de estudo. Você também pode fazer com que os alunos apresentem os trabalhos, as pesquisas, os seminários, os relatórios, os textos produzidos. E também fazer um mapeamento do desenvolvimento de atitudes, que são as questões que expressam atitudes vinculadas às capacidades previstas nos objetivos. Algumas atividades inovadoras na prática educativa, que a gente tem que acompanhar sistematicamente a aprendizagem do aluno, um por um, vendo os avanços, as dificuldades e fazendo as intervenções necessárias. Realizar várias atividades, poucas extensas e sucessivas. Definir previamente critérios e indicadores para cada
atividade avaliativa. E na correção do trabalho, ao invés do certo ou errado, fazer comentários sobre os erros, auxiliando o aluno a identificar dificuldades. Então, nada dessa caneta vermelha marcando, estigmatizando o aluno certo ou errado, mas intervindo para que ele, através do erro, ele consiga acertar. Reorientar a aprendizagem dos alunos com base nas dificuldades identificadas e substituir o registro de notas de forma coletiva por relatórios individuais, onde você faz suas anotações periódicas a cada aula sobre os avanços dos alunos e as suas dificuldades. Então, para a nossa aula de hoje, a gente viu o livro do professor Gandim, o livro do Libânio e o livro do Luquezzi. Então, foi um prazer estar com vocês na disciplina didática. Espero ter contribuído para a sua formação como um bom professor de física, auxiliando e dando todo esse suporte e embasamento para que você consiga fazer um bom plano de aula. Planejar de maneira coerente e correta, usando meios, usando técnicas, usando os métodos que facilitam a aprendizagem dos seus alunos. Cada um tem uma maneira própria, ter um manejo de sala de aula. E é nas suas vivências, nas suas experiências que você vai construindo e elaborando o seu jeito, a sua didática, a sua maneira de ministrar as suas aulas. Então, bons estudos e até outra oportunidade.